Alô? Muito boa noite a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer ao gentil convite do senhor Marco. Para mim foi uma grata surpresa poder estar aqui com vocês na noite de hoje, porque falar sobre Jesus em qualquer que seja o aspecto a ser discutido nas reflexões é sempre uma bênção, é sempre gratificante, pois todos nós precisamos e carecemos dessas reflexões. O passado é história, o futuro é uma incógnita, mas o presente ele é uma dádiva de Deus, por isso se chama presente. Quando a gente pensa no presente, o maior de todos os presentes que Deus nos legou é a vida. Valorizar a vida é o que todos necessitamos. Como que nós estamos fazendo a valorização de nossas vidas? Muitos, infelizmente, confundem valorizar a vida com as questões relacionadas ao egocentrismo, enquanto que nós somos muito mais do que a própria matéria. Valorizar a vida, portanto, não é valorizar apenas as conquistas materiais, é valorizar a nossa essência, é valorizar a nossa espiritualidade, qualquer que seja a denominação que nós a utilizemos aqui na Terra. E nós sabemos, é do conhecimento de todos nós, que uma das grandes epidemias dos últimos anos é a dupla depressão e suicídio. É muito difícil falar sobre uma sem mencionar a outra e vice-versa. Enquanto que muitos, infelizmente, tratam a depressão de uma forma ainda muito vulgar, achando que as pessoas que passam por essa dificuldade são pessoas que estão sem dificuldade nenhuma na percepção delas. A gente sabe que as dificuldades são inúmeras e muitas vezes as pessoas não sabem como fazer para sair daquela circunstância. Muito ouvimos falar sobre o suicídio, muito temos de estatísticas numéricas, mas isso não basta. Nós temos que conter para exatamente preservar essa vida. O Brasil instituiu a partir do ano de 2015 o mês de setembro com a campanha Setembro Amarelo. Foi uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, juntamente com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Por que escolheram o mês de setembro? Porque a Organização Mundial de Saúde, anteriormente, no ano de 2003, ela havia instituído, só a título de curiosidade, o dia 10 de setembro, como sendo o dia da conscientização para a prevenção ao suicídio. Mas aí fica uma dúvida, que muitas vezes a gente não tem esse conhecimento esclarecido. Por que dessa escolha? E por que do amarelo? Por que não poderia ser uma outra cor, cinza, lilás? Então, a título de curiosidade, a gente vai iniciar as nossas reflexões mencionando exatamente o porquê do amarelo, o porquê do mês de setembro. Antes da Organização Mundial de Saúde, no ano de 2003, ter escolhido essa data, infelizmente, ela teve uma origem, uma história muito triste. A história desse rapaz norte-americano, Mike M. Mike M, ele era um jovem, tinha 17 anos, ele morava no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Ele era praticamente um autodidata, gostava muito de automóveis, restaurou esse carro, esse Mustang de 1968. A sua cor preferida era a cor amarela. Depois de ter restaurado esse carro, ele pintou ele todo de amarelo, que era a sua cor favorita. Só que naquela época, em 1994, ele sofria
daquilo que hoje é divulgado amplamente nas redes sociais: depressão. Mas nem ele nem a família sabiam. Então, numa situação muito trágica, não aguentando mais todo aquele desconforto em que ele vivia, ele resolveu tirar a própria vida, no dia 8 de setembro de 1994. Por isso o mês de setembro está associado aí à cor amarela, pela situação trágica desse rapaz. Muitos podem perguntar, mas por quê? O que ele teve de especial para contribuir para a Organização Mundial da Saúde ter feito uma escolha de uma data para fazer essa prevenção? Na verdade, o que aconteceu é que os pais do Mike M chegaram 7 minutos depois dele ter deixado uma carta. Exatamente 7 minutos ele datou a carta e disse: pai e mãe, não se culpem pelo que eu vou fazer, vocês não têm culpa nenhuma. Com amor, Mike. A família ficou em frangalhos. Todos aqueles que têm seus filhos precocemente partido para o mais além, sabem que é uma dor muito complicada. Sobretudo quando é a própria pessoa que faz essa escolha. Então a família, muito desconsolada, muito abalada emocionalmente, ela resolveu, durante o funeral, no dia 10 de setembro, escrever um bilhetinho singelo, como uma forma de tentar ajudar outras famílias a preservar aquela situação que eles estavam vivendo. Então eles colaram um laço amarelo, que era a cor preferida do Mike, e anotaram no papelzinho: se precisarem de ajuda, procurem. E fizeram isso numa forma de tentar conter aquelas lágrimas, que eles estavam ali sufocadamente tentando guardá-las. Mas, para surpresa da família, aproximadamente 3, 4, 5 semanas depois, nós estamos falando aí na década de 1990, não existiam as redes sociais no formato que nós a conhecemos hoje, a internet ainda estava iniciando. Esse papelzinho físico que a família do Mike M distribuiu durante o seu funeral espalhou-se ao longo de quase todos os estados dos Estados Unidos. E a família começou a receber muitos telefonemas, não só de condolência, mas agradecendo porque aquela iniciativa tinha despertado a conscientização de outras famílias. Por isso a Organização Mundial de Saúde adotou essa cor amarela e adotou o mês de setembro para promover essa campanha de conscientização. Como que a gente faz para conscientizar uma pessoa que está passando por uma situação tão delicada quanto essa, que às vezes nem tem conhecimento de que está vivenciando de fato uma depressão? Como é que a gente faz para essa pessoa poder sair dessa situação? Para a gente poder fazer essa reflexão, eu convido a todos, inicialmente, voltarmos no tempo. Convido a gente voltar nessa reflexão do famoso filósofo Platão. O Platão, juntamente com Sócrates, não só pelo seu conhecimento na área da filosofia e da matemática, pelo qual eles ficaram eternizados na história, eles são considerados também os precursores das ideias do Cristo. Sobretudo Sócrates, ele é considerado um precursor, porque a forma madura como ele ensinava para os discípulos valores morais, verdade e outros valores da vida, despertaram a atenção de muitas pessoas e preparou o caminho que 400 anos após, Jesus se utilizaria, mesmo que ainda na forma de metáforas, na forma das parábolas, ele utilizaria para complementar esse ensinamento de natureza espiritual. Vejamos o que o Platão nos disse 400 anos antes de Cristo. A cura de inúmeras doenças é desconhecida dos médicos de Elas. Elas eram um nome que se dava antigamente à Grécia Antiga, pois eles, os médicos, ignoram o conjunto. Isso porque uma parte
jamais poderá estar bem, a menos que o todo esteja bem. Este é o grande erro dos nossos dias no tratamento do corpo humano. Veja que passado cerca de 2.500 anos do que esse famoso filósofo disse, a nossa ciência terrestre, guardada as devidas proporções, ainda sofre da mesma dificuldade de compreensão. Por que a gente ainda não consegue a cura, ou melhor dizendo, o tratamento mais adequado? Justamente porque a gente ainda não trata as pessoas de forma global. Trata as partes. Devemos respeitar sim os profissionais da medicina, não é isso que nós estamos dizendo. Pelo contrário, devemos ter muito respeito para com eles. Mas se a causa de uma determinada doença, de um determinado sofrimento, está na sua alma, na sua psique, não adianta ingerirmos medicamentos, não adianta adicionarmos substâncias químicas, pois a causa ainda não está sendo trabalhada. Então é interessante nós observarmos que grandes pensadores do passado já vinham nos despertando para um entendimento mais amplo do que seja a saúde. A saúde não é apenas estar bem com a fisiologia do nosso corpo, é estar bem com os nossos sentimentos, é estar bem com as nossas emoções, é estar bem com o nosso espírito, que é a nossa essência. Vocês podem talvez achar bastante estranho uma pessoa que se propõe a falar de um tema tão sério, mostrar uma figura como essa que está na tela, aparentemente, totalmente nada a ver com o assunto. Para aqueles que já viram essa figura aí nas redes sociais, sabem que é bastante interessante essa figura. Para aqueles que não conhecem, a primeira coisa que a gente observa nessa ilustração, os nossos olhos parecem estar enxergando um prato com ovo frito e com batatas fritas do lado. Nada mais, nada menos. Mas olha que curioso. A artista plástica que fez essa fotografia, intencionalmente, ela quis mostrar como que os nossos olhos nos enganam. Essa parte branca, que parece ser a clara do ovo, na verdade é iogurte. Essa parte amarelinha aqui, que parece uma deliciosa gema. Você está até com vontade de furar aquilo ali com garfo, né, gente? Mas na verdade não é a gema do ovo, é o pêssego. E a batata frita, a gente parece até para sentir um aroma dela aqui, não é? Não é batata frita, são maçãs. Então essa ilustração nós trouxemos, não foi para ironizar o tema, foi para mostrar que as aparências enganam. Quando nós falamos sobre depressão, aparência não é o ponto central. Temos a falsa impressão de que as pessoas que sofrem de depressão sempre são pessoas que estão para baixo, e são pessoas que estão sempre, frequentemente, isoladas, que estão o tempo todo tristes, que não têm vida social, que não trabalham, que não frequentam as escolas, que não vão até a academia. Mas ledo engano. A depressão é uma doença muito perigosa, porque assim como essa ilustração enganou os nossos olhos, assim como esse ovo que aparentemente está aí na foto não é um ovo, os sintomas, muitas vezes, eles ficam muito disfarçados. Não é tão simples você diagnosticar uma pessoa simplesmente olhando para ela, porque ela vai ter um semblante como de uma pessoa normal. E não é que a pessoa está simplesmente com má vontade, eu não quero sair da cama, eu estou com preguiça, como muitas vezes, infelizmente, nós ouvimos pessoas dizendo. Não, é uma doença que requer muita seriedade e, acima de tudo, respeito. Se nós não temos respeito
para com aquilo que aflige o nosso irmão, como que nós vamos querer valorizar a nossa própria vida? Nós somos todos irmãos. Se nós estamos atropelando sentimentos mais íntimos daqueles que estão passando por uma dificuldade, sejam eles do nosso convívio próximo ou não, como a gente vai querer valorizar a vida? Valorizar a vida passa necessariamente pelo crivo do respeito para conosco, para com todos os que estão ao nosso lado. Quando a gente fala sobre depressão, podemos, mesmo não sendo da área médica, nós não precisamos ser especialistas. A gente precisa ter boa vontade. Se a gente quer realmente mudar o nosso padrão de vibração mental e, consequentemente, começarmos a valorizar a vida, podemos hoje, se nós o quisermos, se a vontade estiver firme, começarmos com uma atitude simples, mudando a maneira de nós nos referirmos a essa pessoa. Em vez de você chegar para a pessoa e falar com ela com toda a prepotência, saia da cama, você está muito preguiçosa, sai da cama. Vamos mudar a forma de falar, vamos fazer um convite, vamos passear. Falando dessa maneira, parece que nós estamos fazendo um eufemismo, trocando simplesmente uma palavra por outra, mas não é isso. Quando você deixa a prepotência de lado e você se compadece com aquela pessoa que está numa situação de enfermidade, sobretudo emocional, você tem que acolhê-la, você tem que abraçá-la. Não é se considerar um pedestal, longe, distante. Você tem que acolher essa pessoa. E uma das formas de você fazer esse acolhimento é fazer um convite. Em vez de você chegar para a pessoa e também de forma seca, de forma grosseira, dizer para ela: você precisa se tratar. Ora, óbvio, todo mundo precisa de tratamento se está passando por alguma dificuldade. A questão não é você dizer isso, é a maneira pela qual você vai utilizar isso. Em vez de você falar, você precisa se tratar, você pode dizer de uma forma muito simples: conte comigo, eu estou aqui, você tem nos meus ouvidos. Eu talvez não vou ter a solução para os seus problemas, mas conte comigo. Você quer chorar? Vamos chorar junto. Você quer contar alguma coisa que está incomodando você por dentro? Converse aqui comigo. Os estudos mais recentes mostram estatisticamente uma redução absurda nas tentativas de suicídios daquelas pessoas que se propuseram a desabafar. Porque o que leva uma pessoa na situação mais extrema a tirar a sua própria vida física é justamente essa dificuldade de ela não estar conseguindo apoio, não estar conseguindo ser ouvida, não estar conseguindo ser percebida nas suas emoções mais frágeis. Quando a gente, por exemplo, chega para ela e diz: conta comigo, nós não temos dimensão de como que isso faz nas sensações íntimas daquela pessoa. Muda o panorama psíquico. É uma forma de nós abrirmos a porta para a pessoa sair daquela situação abissal. Outra situação que nós podemos dizer: se você chega para a pessoa e diz: quando você vai sair dessa situação? Quando você vai sair dessa? Observe que tem pessoas que têm o talento infeliz de ser grotesco por natureza. A pessoa acha que pelo fato dela estar bem, isso lhe dá o direito de falar o que ela bem achar, da maneira que ela quiser com qualquer pessoa. Não devemos fazer isso. Não podemos fazer isso de forma alguma. Não precisamos ser grosseiros. Podemos dizer: como você se sente hoje? Um dia de cada vez. Nós não precisamos repassar aquele sofrimento, aquela carga de sofrimento que a pessoa está atravessando.
Não precisamos atravessar regiões lá do infinito futuro para que a pessoa tenha mais confusão na cabeça dela. Vamos nos ater ao dia de hoje. Chegue para ela com carinho, com respeito acima de tudo. Pergunta para ela como você se sente hoje. Mas não da boca para fora, de coração, com acolhimento. Você é muito pessimista. Muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem isso. Você é muito pessimista. Como se fosse simplesmente fácil a pessoa sair daquela situação em que ela se encontra. Por que a gente não pode mudar essa expressão? Por que nós não podemos oferecer o nosso otimismo? Tudo vai melhorar. Mas não um mundo fantasioso. Não precisamos ser fantasiosos com ninguém. Podemos oferecer o nosso abraço sincero de uma forma mais madura, de uma forma próxima. Em vez de sermos grosseiros, podemos dizer, olha, tudo vai melhorar, conta comigo. Você tem pessoas que gostam de você de verdade. É uma questão de escolha. Como nós vamos falar com a pessoa, depende da gente. Outra expressão que a gente ouve muito com frequência. Para de drama. Você parece que nasceu lá no México. Você é muito dramalhão. Para de drama. Não precisamos fazer isso. Podemos dizer para ela, quero te ver bem. De verdade, quero te ver bem. Eu te amo. Parece simples. Parece ser troca de palavras. Mas nós não temos ideia de como isso nos colocar no lugar daquela pessoa é um bálsamo. Tudo é uma questão de ponto de vista. Tudo é uma questão de você se colocar no lugar da pessoa. Enquanto você se considera distante, cada um vive seus mundos de maneira egocêntrica, egoística. Mas quando a gente deixa de lado o nosso egoísmo milenar, das nossas experiências anteriores, e tenta se colocar pelo menos um pouquinho no lugar daquela pessoa, a gente consegue, com um esforço diário, mudar esse padrão mental. E esse padrão mental pode ser traduzido na nossa nova maneira de expressão para com esses irmãos em sofrimento. O livro dos Espíritos, ele nos oferece para reflexão, dentro da temática do que nós estamos nos propondo a refletir na noite de hoje, diversas questões. Nós selecionamos algumas para facilitar a condução dessa reflexão em conjunto. Escolhemos inicialmente a questão de número 943. Essa questão está inserida no livro 4º, intitulado Esperanças e Consolações. A questão diz o seguinte: de onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? O Allan Kardec ele foi muito profundo quando ele colocou esse questionamento dessa maneira. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Automaticamente aqui, antes de nós lermos e comentarmos a resposta que os espíritos superiores deram, é importante pensarmos o seguinte: será que a questão da depressão seria isso? Ou estaria fora desse contexto? Será que nós podemos dizer, olha, você está sofrendo sem motivo plausível, você tem tudo de bom na sua vida, não sei por que você está se queixando? É muito comum a gente achar o que a pessoa precisa viver na vida dela, sendo que a gente nem tem ainda a direção da nossa própria vida. Isso é muita pretensão da nossa parte, não é verdade? Então, quando a gente faz uma reflexão mais tranquila, o que nós observamos é que quando o Allan Kardec coloca essa questão no finalzinho, motivos plausíveis, automaticamente já está descartado aí o contexto das epidemias, como por exemplo a depressão. Porque a depressão ela tem
motivos, tanto do ponto de vista da bioquímica cerebral, quanto do ponto de vista espiritual. Essa indagação, portanto, não contempla as questões relacionadas à depressão. Por que nós estamos iniciando as nossas reflexões por ela? Nós já vamos comentar já. A resposta dada foi a seguinte: isso é o efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Para aquele que exercita suas faculdades com um objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes, as dificuldades, com tanto mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que ele espera. A reflexão contida na resposta, ela é muito intensa. Não só extensa a resposta, mas também intensa a sua profundidade. Essa questão da ociosidade a que os espíritos se referem, não é apenas no contexto do trabalho, da ausência do trabalho. Todas as vezes em que a gente cai na ociosidade mental, eu vou me dar o luxo de não pensar em nada de bom, nada de útil, nada de elevado. Isso é uma ociosidade mental. Estamos abrindo caminho mental, infelizmente, para pensamentos de um teor vibratório mais inferior. Falta de fé. A fé verdadeira é a fé raciocinada, aquela que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. Falar em fé não é um artigo religioso, como pode-se pensar inicialmente. Falar em fé é uma construção. As pessoas que verdadeiramente mostram a sua fé são pessoas que viveram normalmente vidas muito difíceis, vidas de muito sofrimento, mas que em momento algum perderam a esperança no futuro promissor. Ter fé, portanto, não é apenas em nível mental, não é apenas acreditar, não é apenas isso que é a fé, também. Ter fé é muito mais, é você ter o bom senso de entender que algumas dificuldades pelas quais estamos atravessando hoje não são punições de Deus, não são castigos divinos, são oportunidades de nós treinarmos valores que nos são hoje insuficientes. As dificuldades que nós todos temos inerentes à nossa própria existência não são porque Deus chegou e falou: olha, você vai passar por essa provação, você vai passar por esse sofrimento, você vai passar por esse castigo. Isso é uma visão arcaica de Deus. Quando Jesus, numa atitude ousada, faz a comparação de Deus com o Pai, o tempo todo Jesus utilizava essa metáfora, Deus é um Pai. O que ele quis mostrar para aquelas pessoas naquela época que tiveram a oportunidade de ouvi-lo diretamente? Que Deus não está distante das nossas dificuldades, Deus nos acolhe, Deus nos ampara, mas Deus não vai saciar os nossos caprichos, que é muito diferente. Jesus veio consolidar a noção de responsabilidade. É necessário que tenhamos a responsabilidade sobre os nossos atos. Deus ele não vai saciar as minhas vontades, porque eu quero. E o fato das minhas necessidades, dos meus desejos, pelo menos no meu ponto de vista, ainda não estarem sendo saciados, não significa que Deus está deixando de me amar ou me ignora. Muitas vezes Ele não me permite vivenciar uma situação para me preservar mesmo. E isso nós só vamos adquirindo com a maturidade espiritual. À medida que a gente vai crescendo,
e observando que o mundo, ele é muito mais do que apenas as coisas materiais. O mundo são os valores, são os ideais, são as construções, são as obras assistenciais. A grandiosidade das coisas boas que o universo tem são incontáveis. A fartura é uma característica do universo. Se nós fôssemos atentos nos sinais da natureza, nós observaríamos, sem nenhuma dúvida, pobreza, insuficiência, não são obras da natureza. A natureza é farta, a natureza é abundante. Poderíamos, ao longo da noite, enumerar milhares de exemplos. Vamos citar apenas dois. O nosso corpo físico, falando apenas do corpo físico por enquanto. O nosso pai e a nossa mãe, cada um deles, disponibilizou uma célula, o espermatozoide e o óvulo. Cada um, uma única célula, que juntas explodiram em abundância nos fenômenos da multiplicação celular que a biologia hoje nos elucida. Isso é fartura, isso é abundância. Quando nós pegamos uma semente de um fruto, nós jamais teremos condições de olhar contra a luz e dizer, olha, esse fruto aqui, essa semente, vai produzir 500.000 frutas. Não temos condições de saber, porque aquela única semente, quando você planta, ela produz uma árvore, que se bem cultivada, gera vários frutos, várias sementes, várias novas árvores. Então a abundância e a fartura é da natureza. A ausência da fartura, a ausência da abundância, deve-se a nossos equívocos, deve-se ao nosso egoísmo, que mesmo nós temos muita coisa, não conseguimos ainda dividir com quem está passando por dificuldades maiores. E quando a gente projeta nessa situação, a gente percebe que a falta de fé, ela é muito mais ampla, não é apenas um artigo especificamente religioso, ela é muito maior do que isso. Listamos aqui alguns possíveis motivos, de maneira bem figurada, né? Por isso pusemos ali as aspas, para tentarmos imaginar quais seriam alguns motivos que levariam uma pessoa, por exemplo, que já está com um quadro depressivo avançado, quer tentar a sua própria vida, tirar a sua própria vida. Talvez ela queira fugir dos sofrimentos. Talvez ela, naquele momento, se sente incapaz de resolver os conflitos, os problemas. Possivelmente, ela tem desequilíbrios físico, psíquico, espirituais. O termo parece meio confuso, mas traduzindo, são desequilíbrios de natureza orgânica, ou seja, do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito, que estão interconectados entre si. Além das questões relacionadas ao próprio apego aos bens materiais. Mas vejam, todas as pessoas que tentam, ou que infelizmente já consumaram o ato em si do suicídio, elas não querem tirar a sua vida. Parece estranho nós falarmos isso, parece contraditório até, mas a pessoa que se suicida, ela não quer tirar a sua vida, que é o bem maior. Ela quer acabar com o sofrimento. E naquele momento de loucura, vamos dizer assim, entre aspas, a pessoa acha que se matando, ela vai estar acabando com o problema. Mas isso acontece porque ela não consegue conceber na sua mente a continuidade da sua essência energética, do seu espírito, da sua alma, ou qualquer outra denominação que a pessoa queira utilizar. A pessoa que tem essa visão limitada, ela está considerando apenas a existência da matéria como sendo a vida. Acabou a matéria, acabou a vida. Como que nós podemos evitar isso?
mudando esses motivos, alterando esses motivos. Nós podemos fazer isso começando por nós mesmos, diariamente, mudando a nossa vibração mental. Começando, por exemplo, pela gratidão. Gratidão é a chave do universo que destranca tudo praticamente. Se nós tivéssemos a condição de criarmos a disciplina de, por exemplo, todas as manhãs, antes de nós sairmos da nossa cama, para ir fazer as nossas necessidades fisiológicas, lavar o nosso rosto, tomarmos o nosso café, separássemos 4 a 5 minutos para fazer uma prece sincera, não uma prece decorada, uma prece sincera, e agradecer tudo que você já tem. Obrigado, Deus, eu acordei novamente no corpo físico. Obrigado pela minha família. Obrigado pela minha cama, que me ofereceu o conforto para o meu corpo descansar durante a noite. Obrigado pelo ar que eu respiro em abundância, sem que nunca tenha me faltado. Obrigado pelos alimentos. Obrigado pela locomoção. Poderíamos fazer uma lista quase que interminável, mas infelizmente criamos o mau hábito de focar apenas naquilo que nos falta. Temos saúde, mas eu não tenho o carro que eu gostaria de ter. Eu tenho trabalho, mas eu queria ter um trabalho melhor. Eu tenho casamento, mas eu queria casar com outra pessoa. A gente sempre foca, infelizmente, naquilo que falta, na nossa percepção. A gente não olha o que nós já temos. A gente muitas vezes desperdiça o nosso valioso tempo com aquilo que está parecendo nos faltar. E isso leva a gente a ter um desgosto muito grande com relação à nossa existência. Outra questão interessante nós refletirmos com relação a essa questão do próprio suicídio em si, depressão e suicídio, como nós falamos, estão sempre relacionados. Tem o homem o direito de dispor da sua própria vida? Tem o homem o direito de acabar com a sua vida? A vida aí, obviamente, se referindo à vida física, né? Que é a vida do espírito, não tem como eliminá-la. Olha que interessante a resposta dos espíritos. Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. E eu gostaria de chamar a atenção que suicídio não é apenas o que nós achamos que é a eliminação da própria vida instantaneamente. Quando a gente ouve falar nessa palavra, que é até um pouco pesada, dizermos, né? Muitas vezes passa pela nossa cabeça o enforcamento, a ingestão de venenos, o disparo de armas de fogo e outras metodologias. Mas isso não é só a única forma de suicídio. Esse é o suicídio considerado voluntário, direto. O excesso de pensamentos negativos ao longo de toda a existência é um suicídio, sim, indireto. Você está adoecendo a sua mente está adoecendo o seu corpo, e você está se tornando enfermiço, você está esgotando a sua energia vital, você está perdendo anos da sua existência física, é um suicídio também indireto. A ingestão de álcool, de drogas e de outros tóxicos, voluntariamente, você está fazendo o quê? Prejudicando o seu corpo físico. Também é um suicídio indireto. Então nós temos que acabar com esse ditado popular muito equivocado. Ninguém morre antes da hora. Não existe esse ditado popular? Ninguém morre antes da hora? Isso é falso. Tem muita gente que está indo antes da hora, sim, infelizmente. Às vezes não é porque ingeriu veneno, às vezes não é porque atirou contra o próprio peito, às vezes foi pelo mau uso que ele fez da própria existência, dos pensamentos, do mau hábito alimentar. Hoje nós temos tantas informações com relação à prevenção da nossa saúde,
Não precisamos ter uma academia na nossa casa para a gente fazer uma caminhada numa praça. Quantas coisas nós podemos fazer que nos propiciam um bem-estar maior, nós não fazemos, porque nos falta vontade, nos falta um verdadeiro querer. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele também faz uma abordagem muito interessante dessa questão. No capítulo 5º, item intitulado Bem-aventurados aflitos. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Aqueles que divulgam as ideias extremamente materialistas, eles são corresponsáveis pelos infortúnios que acontecem com muita gente. Aqueles que levantam a bandeira, olha, só existe a matéria, só existe a vida uma única vez, acabou, acabou. Eles são responsáveis pelos desequilíbrios emocionais, psíquicos, que muitas vezes as pessoas que se deixam sugestionar por isso, levam durante a sua vida equivocada, desperdiçando tempo, desperdiçando valores. O outro capítulo da codificação espírita também faz uma abordagem muito importante para a nossa reflexão, mais especificamente agora voltado para os espíritas, para os espíritos que já se suicidaram. Estamos falando da obra O Céu e o Inferno. No capítulo 5º, é um capítulo inteiramente dedicado ao estudo das consequências espirituais de quem transgrediu esse ato, de quem transgrediu a vida e partiu para o mundo espiritual antes da hora. O suicida mais severamente punido é aquele que, tomado pelo desespero, e quer se livrar das misérias da vida. Essas misérias, às vezes, são provas e expiações. Fugir delas é recuar diante a tarefa que tinham aceitado e às vezes mesmo diante da missão que deveriam cumprir. O que essa informação está nos dizendo? Que o estudo feito com esses vários espíritos que praticaram o suicídio em diferentes épocas, por diferentes meios, é observado que eles têm um sofrimento muito grande. Mas ao contrário do que a própria mitologia convencionou-se como sendo as punições eternas do inferno, não é Deus que está punindo, é a consciência delas. São as perturbações decorrentes dela própria é que está transformando a sua existência pós-vida física num verdadeiro inferno. Não é um castigo como queriam lá no passado, muito, muito remoto, aqueles que acreditavam em Deus, que destinava bem-aventuranças para um e castigos para outros. Não, Deus não faz isso. Somos nós é que determinamos as nossas próprias escolhas, mas temos que agir de acordo com aquilo que nós fizermos. O livro da Ivone do Amaral Pereira, não iremos mencionar porque o texto é longo, ele trata um relato do antigo poeta português, Camilo Castelo Branco, o qual, no final do século XIX, depois de estar cego, na existência física mesmo, vivendo diversas situações e também com depressão, não consegue resistir àquelas dificuldades e resolve se matar. Ele próprio, passado muitos anos perambulando nas regiões inferiores, por conta desse desequilíbrio, ele vem e narra para a médium Ivone do Amaral Pereira as suas impressões. Impressões essas que, no primeiro momento, são até de natureza mesmo de sentidos. Ele descreve cheiros, aparências, sensações, porque a mente, estando longe do corpo físico,
nós temos a falsa imaginação, o falso pensamento de que acabou o corpo físico, a gente não sente mais nada. Não é isso. Nós continuamos com o nosso corpo espiritual, nosso perispírito. O nosso perispírito, ele guarda essas sensações, ele guarda essas percepções, e ele descreve essas percepções. E ele faz isso, não é simplesmente para ele desabafar, mas para que outras pessoas, ainda encarnadas, ao lerem essa situação descrita por ele próprio, possam refletir, possam amadurecer a ideia e possam conter a tempo aquele ímpeto que ele não conseguiu enquanto ele praticou o suicídio. Essa obra é uma obra muito densa, a gente costuma dizer que ela é uma obra pesada de se ler, que ela tem muitos detalhes. Mas o mais importante não é a questão dos detalhes, é percebermos a misericórdia de Deus atuando o tempo todo. É perceber como que a bondade de Deus ela é infinita em todas essas nuances. Numerosos poetas do passado, artistas, novelistas, tentaram, cada um a seu tempo, a seu turno, retratar essas regiões espirituais de sofrimento. Aqui do lado esquerdo, nós trouxemos uma imagem que consta no livro do famoso escritor italiano Dante Alighieri, A Divina Comédia. O Dante Alighieri, quando escrevia A Divina Comédia, ele narra, numa das passagens do livro, que um dos personagens ele visita regiões do mundo, vamos dizer, astral, do mundo espiritual, onde ele vê cenas pavorosas, pessoas que estão praticamente mortas, mas ainda continuam vivas, cenas dantescas. Por isso que nós utilizamos o termo dantesco, fazendo apologia aí ao termo Dante, né, do escritor Dante Alighieri. Ali, quem é contemporâneo da minha idade, da direita, vai ser recordado o personagem do Alexandre, da novela A Viagem, uma novela de muito sucesso, que teve duas edições, uma em 1975 e outra posteriormente em 1992, da Ivarim Ribeiro. E o espírito Alexandre, o personagem representado aí à direita da tela, após cometer o suicídio, por ele era um espírito rebelde, ele vivencia situações também de muita perturbação. Então trouxemos essa descrição para nós apenas pontuarmos que ao longo de todo o tempo, desde a idade medieval até os dias de hoje, nós não temos a noção real de como é que acontece essas situações no além. Trazendo um pouquinho para a questão da ciência, sem entrar em detalhes, que seriam muito cansativos, hoje a ciência nos relata que a energia e a matéria não são aspectos distintos. A energia não é uma coisa diferente da matéria, elas são aspectos diferentes de uma mesma essência. E a matéria interfere na energia e vice-versa. O exemplo mais clássico que nós poderíamos mencionar, para efeito até mesmo de demonstração, seria o caso dos cristais. Nós já vimos essa cena em filmes, em desenhos animados, em vários filmes, né? Que as pessoas que têm o dom de cantarem numa determinada frequência mais aguda, quando ela mantém essa frequência vocal bastante aguda, as taças de cristais elas começam a oscilar até o ponto de serem estilhaçadas, quebradas. Isso não é fantasia, isso é realidade. A matéria está relacionada com a energia. Olha, tomando apenas como ilustração essa foto, tentemos imaginar agora o que é a situação de centenas de milhares de espíritos vibrando ondas em desequilíbrio. Se uma pessoa consegue ela quebrar um copo, uma taça, vamos tentar imaginar juntos uma comunidade de centenas de milhares de espíritos
vibrando em padrões de perturbação extremos. É isso que é o Vale dos Suicidas. Não é uma região destinada ao sofrimento eterno, não. É uma região plasmada pela dificuldade de cada um. E as interferências das ondas mentais de cada pessoa criam os sofrimentos em que elas estão estagiando. É isso que são as zonas inferiores. O André Luiz utiliza o termo ideoplastia, que na verdade é um termo que não foi criado por ele, foi um termo criado anteriormente por outro cientista, mas em várias obras mediúnicas, o espírito André Luiz, ele utiliza o termo ideoplastia para nos explicar de uma forma um pouco mais simplificada que a ideoplastia é como se fosse a materialização do pensamento. Os pensamentos no mundo espiritual, eles podem criar formas. As chamadas formas pensamentos são reais, não são ficções. Podemos construir coisas excelentes? Podemos construir medicamentos? Sim. São o que os nossos amigos espirituais superiores fazem quando fluidificam as águas que nós tomamos após o passe. Eles usam o poder mental, materializam a energia ectoplásmica, adensa-se com a água e nós ingerimos, mantendo a saúde do nosso corpo. Mas da mesma maneira, espíritos em desequilíbrio podem utilizar essa mesma energia para situações muito complicadas, de sofrimento, de dor. E eu gostaria nesse momento de lembrar a todos, para não estender muito o nosso prazo também, que um dos espíritos que ao longo das tradições ficou martirizado, até pelo gosto popular, foi o próprio Judas. É muito comum ainda nos dias atuais as pessoas queimarem o Judas, até nos dias de hoje. Mas será que alguém já pôs-se no lugar do Judas? O que ele sentiu? O que ele fez? O que o levou a praticar aquele ato? Nós conhecemos parte da história. Sabemos que o Judas traiu, Jesus foi conduzido ao Sinédrio, foi conduzido aos doutores da lei, Pôncio Pilatos mandou o veredito final, vamos assim dizer, até a crucificação no Monte Calvário. Sabemos que o Judas, no momento de remorso, se suicida. Mas o que acontece com o espírito dele no mundo espiritual? Gostaria de trazer para vocês, para podermos compartilhar juntos. Essa mensagem foi psicografada pelo Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, através da ajuda do irmão espiritual Humberto de Campos. O texto se intitula Judas e Maria. Depois de ter passado muito tempo sobre os quadros sombrios da crucificação no Calvário, Judas, o traidor do Cristo, agora cego no além, estava solitário e profundamente triste. Era triste também a paisagem. O céu se mostrava nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentou-se e as lágrimas brotaram quentes de seus olhos melancólicos. Naquele instante, nobre mulher, vinda de planos superiores, envolta em celestes esplendores, que ele quase nem conseguia perceber, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Por acaso não sabes? Responde o interpelado, claramente transtornado. Sou morto-vivo, matei-me, e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor, sem fé. Não ouviste falar de Judas, o traidor? Fui eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei-o fazer o rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue, cruz.
E em flagelo e aflição, eis que a minha vida se reduz agora, nobre Senhor. Afasta-te de mim, deixa-me padecer este inferno sem fim. Nada me perguntes, retira-te, pois nada sabes do remorso que me agitas. Nunca penetrarás a minha infinita dor. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa, o remorso que te escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor, em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho como mãe buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terá em breve uma existência nova. Não te sinta sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a em brado, rude, irritado: mãe, não quero ouvir falar de mãe. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor sem poder fugir à verdadeira vida, fui procurar o consolo nos braços da minha própria mãe, que teve medo dos meus sofrimentos e expulsou depressa. Por favor, não me fales de mãe, não me fales de amor, sou apenas um ser solitário e sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altera. Eu te amo, meu filho, e quero te ver feliz. Terás o coração banhado pelas águas do esquecimento, numa nova existência de esperança. Eu te levarei e te reconduzirei ao regaço de outra mãe. Pensa nisso, mas por hora descansa. E Judas, naquele instante, como quem esquece a própria dor, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem és? Que me fala assim, sabendo-me traidor? És divina mulher, irradiando amor, ou é um anjo celestial, envolto em luz? No entanto, ela, olhá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, eu sou a mãe de Jesus. Enquanto as mesquinharias do mundo insistem em nos infligir culpa, o plano espiritual vibra de forma diferente. Ele vibra em amor, ele vibra em aconchego, em acolhimento. A própria mãe do Cristo, a pedido dele, foi buscar aquele que supostamente o traiu e o acolheu como uma mãe. Por que nós não podemos fazer isso com os nossos irmãos aqui? O que é tão difícil que nos impede de sermos pessoas um pouquinho mais generosas com aqueles que estão ao nosso derredor? Então, meus irmãos, o mundo espiritual, ele age com justiça, pois que Deus é justo, mas nunca nos esqueçamos, acima de toda a justiça que nós ainda não conseguimos permear, existe a misericórdia. E para finalizarmos as nossas reflexões da noite, colocamos aqui apenas alguns momentos para que nós saibamos como se dá isso no mundo espiritual. Aqueles todos que estão nas fases de sofrimento, no caso do suicídio especificamente, eles precisam de determinados momentos nas regiões chamadas umbralinas, não como castigo. Eles precisam de um estágio para despejarem aquelas energias mais densas. Esse estágio, que depende de cada um, nós não podemos padronizar, pode ser um ano, pode ser 6 meses, pode ser 4 semanas, depende de cada ser. Ele é necessário para expurgar do perispírito aquelas vibrações densas, mas sempre com muito amor,
Assim como Maria, nesse relato que nós lemos, espíritos superiores vão ao encontro desses seres em sofrimento. Eles são reconduzidos às regiões espirituais de tratamento, às colônias espirituais. Lá eles recebem o devido tratamento, recebem o esclarecimento, recebem o amparo, recebem o acolhimento. E durante essa fase do esclarecimento, eles são elucidados, que eles desperdiçaram uma oportunidade e precisarão reparar, precisarão continuar o seu processo de aprendizado através de uma nova existência física, através da reencarnação. Então eles são preparados para serem submetidos ao processo da reencarnação. Eles têm o seu perispírito reduzido, para que ele possa ser acoplado no feto. Mas no processo da preparação reencarnatória, sequelas ficarão nesse perispírito, que também não são castigos, são consequências. Aqueles que feriram o seu corpo por algum mecanismo para matar o seu corpo físico, danificaram também o seu perispírito. E esse perispírito precisará também ser recomposto, precisará ser restaurado. Mas acima de qualquer situação que nos paira a mente, nós vamos finalizar com essa reflexão do nosso irmão Chico Xavier. Devemos ter um máximo de respeito para com suicidas, como criaturas extremamente sofredoras, que muitas vezes perderam o controle das próprias emoções, raiando para o desrespeito a si próprios. Agradeço de coração a oportunidade, a paciência e a atenção de todos vocês. Peço que me perdoem por ter extrapolado um pouco do tempo. E eu peço que o mundo espiritual, na forma do mentor da casa, de todos os espíritos que certamente aqui se encontram, que eles possam nos conduzir para os nossos lares mais tranquilos, mais conscientes da necessidade de nós valorizarmos as nossas vidas, da nossa família e de todos aqueles que passarem pelo nosso caminho. Que nós possamos agir como verdadeiros cristãos, nos tratando verdadeiramente como irmãos uns aos outros. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Desejo uma ótima noite. Muito obrigado.